Um Maluco no Pedaço é um programa de televisão dos Estados Unidos exibido pela NBC entre 1990 e 1996, no qual Will Smith mostra um retrato aproximado de sua vida real. Nessa comédia, sua mãe o envia da Filadélfia para viver com seus tios ricos, Phil e Vivian, em Bel Air, na Califórnia, onde vive se divertindo com as trapalhadas dos primos, Carlton. Alguém já ouviu falar do episódio perdido de Um Maluco no Pedaço? Eu costumava ser amigo íntimo do filho de Andy Borowitz e eu ia até sua casa pelo menos uma vez por semana. Eu era jovem na época e realmente não sabia nada sobre Um Maluco no Pedaço. Eu estava muito ocupado assistindo desenhos animados e provavelmente não teria entendido de qualquer maneira. Quando fiquei mais velho, o filho dele e eu saíamos talvez uma vez por mês e raramente nos falávamos. No colegial, comecei a assistir as reprises de Nick Knight. O programa era ótimo e eu não podia acreditar que tinha sido tão próximo do filho do criador todo esse tempo. Eu comecei a ver um programa a mais e não perdia nenhuma noite sequer. Uma noite, eu notei que as mães eram atrizes diferentes. Eu estava confuso sobre o porquê mudaram abruptamente as esposas. Será que eles acharam que ninguém ia perceber? Em meu último ano, nós tivemos que fazer um grande projeto que nos obrigou a fazer um filme. O filho de Andy Borowitz estava na minha classe. Nos agrupamos e decidimos nos reunir em sua casa às 6 da tarde para a pesquisa. Antes de ir, cheguei em casa e liguei meu DVD. Eu tinha alguns episódios de Um Maluco no Pedaço e decidi assistir um antes de ir à sua casa. Foi um dos mais novos, onde tinha a nova mãe. Nisso, percebi que eu poderia bem perguntar ao Andy sobre a súbita mudança. Eu fui para a casa dele, começamos a trabalhar, mas depois de algumas horas de pesquisas frustrantes, fizemos uma pausa. Eu fui para o banheiro e o seu pai estava na cozinha. Então, achei que era o melhor momento para perguntar sobre isso. Oi, Sr. Borowitz, como vai você? Oh, eu estou bem. Como está o projeto? Estamos dando um tempo agora. Houve um silêncio constrangedor e finalmente deixei escapar o que estava querendo perguntar há tanto tempo. E eu estava assistindo o episódio de Um Maluco no Pedaço outro dia, e por que substituíram a mãe por outra? Bem, o contrato da atriz original expirou. Ela não queria fazer isso, então colocamos alguém para substituí-la. Bem, só acho que é confuso para os telespectadores, porque não podiam ter um divórcio, ou então mudá-la para longe, ou até mesmo matá-la. Ele se levantou, muito pálido, como se tivesse visto um fantasma ou um corpo massacrado. O que? O que você sabe? Ele perguntou. O que? O que você sabe, filho da puta? Eu olhei fixamente para ele. Tentei me mover, mas estava com muito medo. Eu não sei do que o senhor está falando, senhor. Mentira. Quem te disse? Nesse ponto, eu estava ficando realmente com medo. Estava procurando alguma coisa que pudesse usar como defesa no caso. Honestamente, eu não sei do que você está falando. Ele me olhou por cerca de 2 minutos e não pisquei. Venha a meu escritório. Ele saiu. Meu coração batia muito rápido. Eu estava coberto de suor. Me senti um merda total. Corri para o banheiro. Joguei água no meu rosto, tentando recuperar a compostura. Mas eu estava muito assustado. Eu lentamente entrei em seu escritório. Poderia ouvir alguns papéis voando e algo arranhando uma caixa. Eu rastejei para dentro. Sente-se. Eu não queria irritá-lo, então fiz exatamente isso e me sentei. Ele estava remexendo uma velha caixa marrom, mas não foi marcado e não tinha nenhuma marcação nele. Finalmente, ele encontrou o que estava procurando, uma fita que tinha uma etiqueta, com algo escrito como marcador permanente, mas eu não consegui entender porque ela estava muito suja e desgastada. Ele jogou sobre a mesa e sentou-se, mas
massageando o lado de sua cabeça. Então olhou diretamente para mim. Em 1993, quando Janet disse que não queria mais fazer o programa, então nós tivemos algumas ideias de como continuar. Haviam 3 ideias. Ela se mudar para New Jersey, onde conseguiria um emprego como professor em Bristol, deixando a família para trás em Bel Air. A segunda foi simplesmente encontrar um substituto, como fazia em outras séries. A terceira ideia... Ele fez uma pausa, olhando como se estivesse pronto para vomitar. Seu rosto se tornou extremamente pálido, seus olhos pareciam profundamente tristes, e ele começou a chorar. Desculpe-me. A terceira ideia era acabar com o show e matá-la completamente. Filmamos os 3 e decidiu colocá-los todos em uma votação final. As 2 primeiras foram escritas e filmadas dentro de um tempo bom. Fizemos isso para a edição e todos ficaram bons. Entanto, o terceiro foi o mais difícil. Muitos dos membros do elenco da direção não queriam fazer parte disso, já que os que fizeram nunca se recuperaram totalmente depois do que eles viram. A atmosfera estava tensa durante as filmagens e ninguém sequer sorria. Normalmente, os takes dos episódios, os atores conversam, brigavam entre si. Mas, entre esse episódio, eles iam se sentar ou ficar com os braços cruzados, olhando para o chão, até que chegavam a sua hora de gravar. Até agora, sua voz estava embargada e seu lábio superior não conseguia parar de tremer. Ele me deu a fita e disse para dar fora, para nunca mais voltar, ou ele iria chamar a polícia. Eu rapidamente peguei a fita e as minhas coisas e fui para casa. Quando cheguei em casa, já era 11 horas da noite. Minha família estava dormindo e eles haviam deixado um pouco de comida no micro-ondas para mim. Eu não estava com vontade de comer, eu só queria ver a fita. Eu fui para o meu quarto e coloquei a fita no meu DVD VCR player que eu ganhei de Natal. Pausei e fechei a porta. Quando voltei, me joguei na cama e apertei o play com o controle remoto. Nos primeiros 5 minutos era apenas uma tela preta. Finalmente, a câmera focaliza em você e vê a sala de estar da mansão. Tio Phil estava sentado assistindo TV e Carlton estava descendo as escadas. Os dois começam a falar sobre os planos para a Universidade de Carlton, mas você mal poderia ouvir o que eles estavam dizendo. O volume aumentava e diminuía naquela gravação. Não tinha aquele som de risadas no fundo. Eu nem sabia o que estavam dizendo. Era para ser engraçado, porque eles tinham expressões mortalmente sérias em seus rostos. Depois de algum tempo, a família inteira estava na sala de estar, exceto pela mãe. O telefone toca e o tio Phil atende. Imediatamente ele começa a soluçar. Nesse ponto, você finalmente pode ouvir o que eles estavam falando. Tio Phil então cai no chão, chorando incontrolavelmente, gritando em uma dor agonizante. Os outros sentaram-se e seus rostos ficaram inexpressivos. Os gritos continuam por alguns minutos, até que Carlton pega o telefone e começa a falar com a outra pessoa na linha. Ele diz apenas "yeah" e "goodbye". Carlton sai de cena, então você ouve alguma coisa em latim, seguido de um disparo de uma arma. Tio Phil ainda soluçava e gritava, mas o elenco olhava para o local onde Carlton havia saído. Vivian entra em cena com uma espingarda na mão, também chorando e murmurando alguma coisa em latim. O elenco inteiro se separou e correu, menos o tio Phil, que agora parecia ter convulsões. Vivian aponta a arma para a cabeça dele e atira. Ela então persegue Carlton pelas escadas e atira em suas costas. Ele gritou de dor, mas não estava morto. Hillary conseguiu fugir junto com Will, então eles correram para a casa dos vizinhos. Eles bateram na porta, mas não houve resposta. Continuaram batendo e tocando a campainha.
mas com o mesmo resultado. Chegaram a maçaneta e abriram a porta, entrando e olhando ao redor, mas a casa não tinha energia ou luz. Eles imediatamente ficaram apavorados, mas ficaram lá e procuraram o telefone. A cena corta para uma outra pouco embaçada, onde Vivian amarra Ashley. Ela está chorando, mas é abafada por uma mordaça. Vivian então arrasta Carlton e ele começa a cantar uma velha música. Ela estava com um sorriso muito estranho e bizarro e com lágrimas caindo de seu rosto. Carlton começou a fazer uma oração, mas Vivian rapidamente apontou a arma e o mandou parar. Ela então virou para Ashley, puxou uma faca e lentamente andou ao redor, cantando: Ashley, querida, uma garota tão boazinha, uma garota tão bonitinha, minha garota favorita. Ela levantou a faca e desceu com tudo no pescoço de Ashley, mas antes que a faca atingisse, a cena ficou preta. Isso foi seguido por uns 10 minutos de aplauso, que se transformaram em murmúrios e depois gritos. Os gritos ficaram mais altos, então a cena voltou para Will e Hillary, encontrando os corpos mortos no sofá e as paredes e o chão cobertos em sangue, mas sem sinal de Vivian. Hillary diz para Will que eles têm que sair, mas ele diz: não, eu quero ficar. Hillary começa a gritar, com Will tentando convencê-lo, mas eventualmente desiste e corre para fora da casa. Não havia explicado do porquê terem voltado para casa, mas tudo que você via era Hillary correndo desesperadamente. Novamente, a cena fica preta por quase um minuto. Então o show termina, os créditos aparecem. No fundo, tem uma foto de todos sentados no sofá. Tio Phil com a cabeça estourada, Carlton com uma enorme ferida no estômago e os órgãos à mostra, Ashley com uma pele arrancada e Will com todos os membros despedaçados e arrancados. Vivian está sentada no meio, sorrindo e coberta de sangue. Depois que os créditos acabaram, a foto ficou lá por uns bons 13 segundos. Eu pulei da cama e apertei ejetar. Eu pulei da cama e apertei o ejetar. O VCR tirou o VHS, mas a fita que estava grudada ficou atolada lá dentro. Eu cortei a fita com uma tesoura e limpei a bagunça. Comecei a examinar a fita e percebi que havia muito filme do lado esquerdo. Com uma enorme dor no coração, joguei tudo no lixo. Naquela noite, a figura do fim dos créditos assombrava meus sonhos, exceto que, em vez de ver a família Banks sentada no sofá, era minha própria, comigo no meio, sorrindo. Muito obrigado por assistir mais esse vídeo. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de dar seu like e se inscrever no canal. Também gostaríamos de informar que a TV Apocalipse também tem agora a sua página no Facebook, a Folha do Apocalipse. O link está aí embaixo. Não se esqueça de ir lá e dar uma curtida. Muito bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está me assistindo. Sonhe comigo.